gente! Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Estamos aí em plena quarta-feira, 9h30 da noite, para bater papo, divulgar autores, falar sobre livros, dar boas risadas e, claro, né, fazer sorteio, conhecer gente, interagir. Para quem vem acompanhando, todas as entrevistas estão sendo vinculadas pelas plataformas do podcast do Livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Então já corre lá, já se inscreve, dá o estrelinha no Spotify para que você possa acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? Muito bem, para a gente dar continuidade aí a esse ritmo literário, a gente vai conhecer um pouquinho da escritora nacional Bárbara Lobo. Ela que tem vários livros publicados, é pesquisadora e vamos conhecer essa fera que está no mercado e, claro, né, toda a sua bagagem literária. Vamos ver se a Bárbara já está online. E eu acho que sim, ó. Oi, Monique. Bárbara, não tô te vendo. Sério? Você tá me vendo? Tô te vendo, sim. Então não tem problema, porque na hora que ficar gravado, nós duas vamos aparecer na live, tá? Tá bom, mas você... Tudo bem, mas eu tô te vendo tranquilamente, assim, perfeito. Então tá tranquilo. Isso é bug do Instagram que tem acontecido desde a semana passada, mas eu já abri aqui a live no computador e estou te vendo. Tá. Então, para a gente começar aí, antes da gente começar, na verdade, eu quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade e te dar as boas-vindas. Obrigada, tá, querida? Eu te agradeço. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou do Rio de Janeiro, né? Do interior do Rio, mas moro nos Estados Unidos há quase 8 anos. Né? E de qual lugar do interior que você é, do Rio? De Macaé. Na verdade, eu sou de Bom Jesus do Itabapoana. Nasci em Bom Jesus do Itabapoana, mas morei grande parte da minha vida em Macaé. Macaé. Eu sou da Tijuca. Conheço bastante. Minha irmã mora na Tijuca. Minha família mora aí no Rio. Minha irmã mora na Tijuca. E aí você mora nos Estados Unidos há 6 anos, é isso? Há 7 anos. Agora em outubro faz 7 anos que eu moro aqui, que eu fiz essa mudança, né? E é maravilhoso. Foi uma escolha muito bem pensada. Que coisa maravilhosa. E não tem como a gente, né, começar uma live literária, já que você está nos Estados Unidos e eu no Brasil, perguntando o seguinte: como é que é o incentivo à leitura? Como é que o povo americano lida com a leitura? Como é que é o mercado literário aí nos Estados Unidos? Como é que você vê isso como escritora e leitora? Sim, eu acho que a questão da literatura, principalmente aqui nos Estados Unidos, é muito abrangente. Eu tenho um livro publicado em inglês, Environmental Crisis, Fleeing from Chaos, que fala sobre a questão ambiental, a crise climática. E é um livro que eu acabei de publicar logo na pandemia, né? Tem pouco tempo de publicação desse livro, é um livro científico. Mas eu acho que a literatura ela tem crescido no mundo. E os Estados Unidos, de alguma forma, é uma porta aberta, né, para todas as áreas do conhecimento e, por que não, a literatura. Exatamente. A gente teve aqui a Bienal, acabou domingo, eu não sei se você viu ou acompanhou. Nós tivemos aqui na Bienal esse ano 600 mil pessoas em 7 dias de evento. Tem noção do que é isso? Eu acho
a loucura que foi. Acho incrível, porque a literatura ela abre portas para um pensar crítico também, para a produção de uma vida mais consciente. E essa contextualização tem que começar na escola. Eu acho muito importante. No Brasil, a gente tem grandes escritores. Eu nasci num quintal literário, minha mãe, meu avô, minha tia, todos são escritores. Então, eu acredito que, de alguma forma, eu herdei esse talento, se é que eu posso chamar de talento. Ah, com certeza. Tia, pais, mãe, tia, enfim, no meio literário ali, acaba sendo incentivada para ler, incentivada a escrever, e aí é um pulo para o sucesso. Que coisa boa! Qual é o nome da tua mãe escritora e da tua tia escritora? Minha mãe é Isabel Monteiro, minha mãe escreve poesia. A minha tia, Neumar Monteiro, ela também escreve poesia, mas ela escreve, né, muita coisa, assim. Ela é artista por completo, ela é musicista, enfim. E o meu avô, ele já faleceu, ele era parnasiano, Atos Fernandes, e ele tem uma lida bem grande na literatura brasileira, que eu sinto muito orgulho de alguma forma, né? Eu segui um pouco, assim, meu veio, na verdade, minha veia para a escritora começou através da ciência, né? Eu comecei como pesquisadora, fazendo pesquisas científicas, né? Mestrado, dissertação, doutorado, e depois pesquisas científicas que eu continuo fazendo. Eu tenho publicação de livros científicos também, mas foi mais forte que eu, e eu acabei completando, talvez, essa minha vontade de dialogar com as pessoas através da literatura. Então, eu fui para romance, ficção científica e livro científico também, mais ou menos. E também é sobre espiritualidade. Estava esquecendo, eu tenho 6 livros sobre espiritualidade. Quer dizer, um leque aí bem extenso, né? Você é multifaceta, isso é muito bom. Eu tô vendo aqui o teu material, já dei uma vasculhada pelos sites para conhecer um pouquinho você. Ainda mais, né? Porque não é só o material que vocês me mandam, mas tudo é ponte para que a gente possa trazer para os leitores, seguidores e ouvintes essa bagagem acadêmica e literária dos escritores. Você hoje tem quantos livros publicados? Porque eu estou vendo aqui uma gama de livros. Eu publiquei 13 livros. Eu esqueci de falar, esse ano eu já fui à Itália apresentar uma pesquisa científica e outras pesquisas científicas na área do meio ambiente, da educação, saíram também em jornais internacionais acadêmicos, mas livros publicados eu tenho 13. Meu Deus, 13 livros, gente. Olha que sensacional. Um deles é o livro Converse com seus guias espirituais. Acredita na existência de espíritos? Esse seu livro, ele é um segundo volume? Porque eu estou vendo aqui que ele tem o número 2, ou isso não tem nada a ver? Não, ele é a segunda edição. Foi porque esse foi o meu primeiro livro de cunho espiritualista. E antes de escrever sobre espiritualidade, assim, nesse contexto mais amplo, eu precisei me conectar muito mais com a minha fé. Então, isso envolveu prática de dogmas que eu acredito, de estudos sobre diversas religiões, filosofia, religiosas, enfim, psicologia também, a própria filosofia. E eu escrevi, eu tive uma vontade, uma intuição, e comecei a escrever esse livro para despertar no indivíduo a vontade de entender essa conexão com o sagrado, independente de religião. Sobre a sua fé. Fé é acreditar.
Se você acredita, você vai colocar esforço, dedicação, amor, e você vai alcançar os seus objetivos. Então, eu parti um pouco dessa lógica do amor, mas principalmente me conectando com a fé. Então, eu escrevi o primeiro livro em 2019. E, claro, a primeira escrita, eu que vinha de uma área acadêmica, era uma escrita completamente diferente. Para você escrever, né, de maneira intuitiva. Então, depois, como esse é o livro que eu mais vendo, tem livros que eu considero incríveis, né, que as pessoas comentam, enfim, mas esse é o livro que eu mais vendo e eu senti necessidade de dar uma remodelada, melhorar um pouco a linguagem, tornar mais fácil. E aí eu lancei a segunda edição, é um livro que continua vendendo bastante. E depois Porque... dele... Desculpa, pode continuar. Então, depois dele vieram outros, o Ouça com seus guias espirituais, e aí com uma pegada muito mais filosófica e, digamos, uma reflexão maior sobre qual é o nosso propósito. Você falou um negócio muito interessante aí, que é, Monique, é totalmente diferente de religião. É aquilo que a gente acredita. O intuito não é expor a parte, porque realmente é diferente. A fé é diferente de religião, pelo menos na minha concepção. Acredito que da nossa autora também, mas se eu estiver errada, me corrija. Eu acredito que a fé é muito maior do que qualquer religião. É a fé que muda uma pessoa, transforma, guia, move. E a religião é uma forma que doutrina. Então, eu pelo menos fui criada com essa concepção de que eu não tenho religião, a outra não tem religião, mas tem fé. Minha mãe é uma mulher de muita fé. Minha mãe nunca teve religião, mas ela sempre foi uma mulher de muita fé. Ela sempre esteve conectada ali com algo espiritual que era só dela, que ela transforma para ela. E eu sempre acreditei muito nisso também. Acho isso muito importante. Então, eu acho que também é por aí. Só que eu estou vendo aqui, Bárbara, que existem dois pontos na tua carreira, né? Que é, você tem livros voltados ali para educação e meio ambiente, que é essa parte de livros científicos, e do outro lado você também tem esses livros de ficção, romance, ficção científica, autoajuda, espiritualidade. Como é que tu equilibra esses dois extremos na tua vida? Eu deixo fluir, na verdade eu deixo fluir. Quando eu decidi ter uma conversa muito interessante com a minha forma de pensar, e eu entendi que isso poderia ser uma maneira de conectar com o outro, eu comecei a produzir literatura diversa, sabe? Não fugindo da mentalidade científica, porque essa é a minha base, mas principalmente buscando uma linguagem que pudesse interagir com o leitor, porque a gente tem leitor para todo tipo de livro. E a gente tem que se colocar um pouco lá do outro lado da literatura, do outro lado da tela ou do livro, e entender quais são os anseios, o que ele está buscando, se ele quer lazer, se divertir, se ele quer se encontrar, se ele está buscando o seu propósito. E aí, lógico, com muita responsabilidade. Sabe, eu tenho um processo muito orientado para pesquisas e estudos também, mesmo nas minhas literaturas que não são científicas, mas eu tenho uma responsabilidade com aquilo que eu estou escrevendo. Então, se eu vou falar alguma coisa sobre psicologia, embora eu tenha estudos de alguma forma na área, mas eu não sou psicóloga, então eu vou lá e vou estudar. Eu vou mergulhar profundo para poder trazer uma lógica conceitual para fundamentar ou parafrasear aquele meu discurso intuitivo, aquela minha linguagem mais dialógica com o leitor, para que ele possa sentir que há um processo
intrínseco dentro daquela parte da escrita que é um pouco intuição, mas conhecimento. Que alguém já pensou, alguém já escreveu, alguém já estudou sobre isso. Muito bem. Além desse livro, que a autora fez uma segunda edição, que ela publicou lá em 2019, ela tem um aqui que me chamou bastante atenção. Aliás, a capa está sensacional, você está de parabéns. Obrigada. Os seus livros, antes de a gente falar dele, os seus livros foram publicados por alguma editora aqui no Brasil e depois você traduziu para o inglês, enfim. Como é que funcionou a publicação deles? Eu tive, no início da minha carreira, eu tive livros, isso foi em 2016, eu tive livros publicados por editoras brasileiras. Mas aí eu vim para os Estados Unidos também nesse ano. E aqui eu decidi me tornar uma escritora independente. Então, eu aprendi esse processo e desenvolvo uma literatura independente. Então, você encontra toda a minha literatura na Amazon. E eu achei que foi uma forma de manter a minha escrita viva e eu gostei desse processo. Não que eu esteja fechada para as editoras, eu recebi um convite agora mesmo de uma editora americana a respeito desse meu livro, Environmental Crisis, Fleeing from Chaos, mas eu entendi que não era o momento. Vou deixar ele fluir sozinho em algum momento, talvez. Muito bem, essa publicação independente, esse caminho é um caminho árduo, gente. Quem é escritor nacional sabe que é um caminho árduo. E publicar tantos livros de maneira independente, o desafio também é ainda maior. Qual é o espaçamento de uma publicação para outra, Bárbara? No início, porque na verdade, de fato, eu comecei a partir do Converse com Seus Guias Espirituais em 2019. Nós estamos em 2023 e eu publiquei 11 livros de lá até aqui. Então, assim, nos primeiros anos, por exemplo, na pandemia, em 2021, eu publiquei 3 livros. E eu tenho agora 3 livros prontos para serem publicados. Eu falei, não, vou deixar para o ano que vem. Um em inglês e 2 em português. Eu não faço tradução. Ou eu escrevo em inglês ou eu escrevo em português. Então, meu livro científico é em inglês, sobre meio ambiente, crise ambiental. Eu escrevi ele completamente em inglês. Como o segundo livro que eu vou lançar agora sobre educação ambiental e sustentabilidade, em inglês, também eu escrevi ele em inglês. Nossa autora travou aí? Não. Bárbara? Eu tô te vendo. Para mim tá tudo bem. Ah, tá. Então tá. Eu acho que é aqui que travou. Continua, por favor, que eu não entendi a última parte que você falou. Eu disse que quando eu escrevo em inglês, eu escrevo apenas em inglês. Então, os meus livros sobre meio ambiente, eu escrevi em inglês. Tanto esse Environmental Crisis, sobre a crise climática. Por quê? Porque eu sou professora universitária, atuei em torno de 15 anos no Brasil, na área ambiental, tenho mestrado nessa área, pesquisas nessa área, e tenho uma relação muito próxima com a questão ambiental. Por isso eu segui nessa área. Muito bem. O livro que eu ia falar aqui com você, que eu ia mencionar da capa, é O Enigma da Existência, que está com uma capa lindíssima, uma fonte belíssima. Esse livro fala sobre o que, Bárbara? Quantum, né? Quantum, Enigma da Existência. Esse livro é uma relação entre espiritualidade e física quântica. Então, eu trouxe elementos da física moderna, da física quântica e também elementos da espiritualidade, com pesquisas orientadas para essa área. Então, ele começa como um ensaio sobre energia, força, onda, matéria, magnetismo, luz, e essa interação com a ciência, com a física e também com o espiritismo. E aí, com muita pesquisa e um pouco de intuição e conhecimento aí a respeito dessa área. Nossa, gente, se vocês jogarem aí no site da Amazon, vocês vão ver
praticamente todos os livros da nossa autora aqui estão disponíveis, inclusive no Kindle Ilimitado, onde as pessoas podem ler gratuitamente. A autora tem aqui O Segredo de Dorothy, que a capa causa um nervoso. O que fala O Segredo de Dorothy, Bárbara? Esse livro é um romance policial. Na verdade, ele se passa nos Estados Unidos e no Brasil. Dorothy, ela nasceu em 1994, numa região rural, perto, no estado da Louisiana, aqui nos Estados Unidos. E na vida dela, né, ela é aquela menina sonhadora, mas ela já nasceu lutando pela vida. Então, ela nasce lutando pela vida, porque ela foi abandonada logo ao nascer. Ela tem uma infância muito sofrida, ela sofre abusos e injustiças, porque é um livro que traz muita ação, mas, ao mesmo tempo, o que eu quis colocar nessa literatura foi a questão do empoderamento feminino. Então, nessa lógica, Dorothy, ela é uma mulher muito forte e ela também é uma mulher que tem muito posicionamento político acerca da diversidade. Então, ela, inclusive, assim, tem uma... Os personagens, né? A Dorothy é a principal, mas tem Perla, Ronald e Diane, são, né, é um núcleo central, que tem vários outros personagens. E a Perla, ela foi rejeitada na adolescência devido à sua orientação sexual. E o Ronald, ele é gay e eles têm uma relação de muita afinidade, de muita empatia, de muito companheirismo. E eu trouxe aí uma realidade que acontece no Brasil, porque como é um livro policial, então acontece um fato muito triste com o Ronald. E aí tem uma trama aí muito forte que envolve Dorothy nesse contexto. Nossa, então, gente, ó, vou botar aqui para vocês na live o link, tá? Porque o podcast é afiliado aí do site da Amazon. Vou botar, é porque aqui eu não consigo ver, mas eu postei aí para vocês nos comentários o link do livro O Segredo de Dorothy. Através desse link, você vai clicar, vai direto para O Segredo de Dorothy e vocês conseguem comprar o livro por R$ 15 ou com 69% de desconto, como está no site, tá? É só acessar aí, porque O Segredo de Dorothy está realmente muito bacana. Vou ler aqui para o pessoal se inteirar ainda mais. O Segredo de Dorothy é um livro de ficção com um olhar afetivo, a equidade social, igualdade de gêneros, raças e etnias, preservação ambiental e um toque de feminismo e empoderamento da mulher. Tudo que a autora acabou de nos citar e de nos explicar. O Segredo de Dorothy. Esse eu vou querer ler, gente, com certeza. Adoro ler. Eu queria fazer um parêntese aí. Assim, então o enredo se passa principalmente nos Estados Unidos, mas também a Dorothy vai para o Brasil, ela tem uma relação muito próxima para o Brasil, que vai descobrir quem ler o livro. Então ela vai para a Amazônia, ela se conecta com a comunidade indígena, ela começa a lutar pelas questões ambientais e a questão da venda ilegal de madeiras. Então ela entra nesse contexto muito forte e depois, quando ela retorna aos Estados Unidos, ela decide criar uma ONG orientada para proteção ambiental e porque ela é muito conectada com essas questões. Inclusive, ela é professora secundária aqui nos Estados Unidos e ela tem uma aluna que é uma imigrante ilegal que fugiu de Honduras de forma ilegal, né? Foi para Guatemala e depois para o México e atravessou a fronteira chegando nos Estados Unidos, na cidade de El Paso, no Texas. E essa família acabou migrando para Galveston, onde conheceu Dorothy.
Então, assim, ela também luta pelas causas dos imigrantes. Então, todas as causas orientadas à minoria, ela tá ali muito forte e ela sofre muita injustiça por isso. E, e ele tem um final incrível que vai revelar o segredo dela. Nossa, esse teu livro tem continuação ou ele é volume único? Ele é volume único. Ele é volume único porque eu quero fazer uma edição. Esse livro eu já estou fazendo a tradução para o inglês. Porque eu acho que vale a pena, sabe? Eu gosto de escrever. Eu escrevo em inglês, eu escrevo em português. Eu gosto assim. Mas esse livro eu acho que ele, pela linguagem dele, ele é muito contemporâneo. Ele tem. A gente precisa questionar e lutar contra o sistema, sabe? Então eu acho que é muito interessante fazê-lo também em inglês. É um projeto. Exatamente. E aí entra uma questão, né? Porque você vai escrevendo sobre um assunto, passeia por outro gênero e ao mesmo tempo vai equilibrando essa parte literária na tua vida, que engloba a parte acadêmica, a ficção. Para você, quais são os elementos essenciais para escrever um livro que cativa e que, ao mesmo tempo, atrai leitores, Bárbara? Acho que a primeira coisa é entender o público que você está direcionando. Essa é a primeira coisa. Aonde eu me enquadro nesse contexto? A partir daí, você tem que criar uma narrativa que seja interessante para aquele público. Porque não necessariamente você vai conseguir atingir a toda uma população, mas sempre tem públicos específicos para determinadas literaturas. Então, eu parto desse conceito. Depois disso, é você trabalhar no nosso criativo, é você sentar e ter disciplina. Então, eu venho para o meu escritório, embora eu tenha outras atividades, como spiritual counselor, coaching e etc., eu venho para o meu escritório 7 horas da manhã e fico até 5 horas da tarde escrevendo, assim, escrevo. E aí eu escrevo mais de um livro ao mesmo tempo. Eu vi que você falou, ano que vem eu vou publicar 3 livros. Eu falei, talvez a Monique seja como eu. Eu escrevo mais de um livro ao mesmo tempo. É mais ou menos. E eu acho que é isso. É você investir naquele processo produtivo, você trabalhar com a intuição e também fazer algumas pesquisas, né? Não dá para... tem que ter uma lógica. A lógica é muito importante para contextualizar a narrativa e tocar o leitor. O leitor entender, nossa, isso aqui tem uma identificação, eu me identifico com isso. Talvez eu tenha Isso. tido uma questão de violência, de abuso, ou talvez na espiritualidade eu esteja buscando minha conexão com o sagrado, com o meu guia, o mentor espiritual. Deixa eu prestar atenção, deixa eu entender se eu tenho alguma identificação. E isso é muito importante. Exatamente. É bom saber que essa pesquisa é feita, porque é isso que diferencia uma obra da outra, a veracidade, a semelhança que os leitores encontram com determinado personagem que a gente cria dentro de um cenário que às vezes ele está vivenciando, como acontece muito com abusos, dependência emocional. Hoje a gente tem vários livros no mercado nacional que abordam esse tema com muito mais sutileza do que há 2 anos atrás, quando todo mundo escrevia sobre abuso, romantizando. Então, o mercado já está mudando novamente e a pesquisa entra nesse parâmetro com um papel muito importante. Agora, escrevendo o tempo todo, com vários livros publicados, projetos futuros vindo aí em 2024, mais livros. Você, em algum momento, precisou lidar com um bloqueio criativo ou você não passa por isso? Por decisão, assim, em algum momento, porque, na verdade, é interessante a questão da literatura, porque se você... Às vezes eu vejo autores, eu tenho muitos livros, eu leio, sou leitora. Antes de ser escritora, eu sou leitora.
Por exemplo, só um parêntese. Para a questão da Dorothy, por exemplo, eu tenho uma filha, hoje ela está com 26 anos, né? Mas em 24, 23 anos, a gente conversou, e na verdade a gente vem conversando muito sobre a questão do feminismo, ouvindo o que essa menina jovem, essa garota cheia de sonhos, de conhecimento, sabe, influente dentro da sua área, o que ela entende sobre isso. Então, isso também me deu muita, primeiro, vontade para escrever também para ela, sabe? Eu vou falar sobre a mulher, eu quero ouvir a minha filha, que está aí com essa mentalidade, porque eu venho de uma geração que é uma geração que tem uma estrutura social muito complexa. Então, a gente precisa desmistificar, nos reeducar, refazer a nossa mentalidade sobre a questão de gênero, de diversidade, enfim, e ter essa relação com a minha filha foi muito importante para eu pontuar. Isso é interessante, sabe? E desde a questão de senso de igualdade, de liberdade, luta por direitos, mulheres, imigrantes, pessoas LGBTQIA+, enfim, esse universo, que é um universo que eu me identifico de estar sensível, de como mulher discutir o empoderamento feminino. E aí vem a resposta que você me perguntou. Às vezes, muitas vezes, se você, enquanto escritor, ficar pensando o que as pessoas vão pensar a respeito da sua literatura, se elas vão te julgar, porque você não é famosa, não é conhecida, você bloqueia. Na verdade, você tem que fazer o seu trabalho com responsabilidade, com afeto, com entrega, com afeto e com conhecimento que você vai colocar. Você tem que produzir uma literatura que tenha um conhecimento, uma base por trás dela. E aí, assim, eu tenho certeza. Quem quer... então eu vou ler o livro da Bárbara. Ok, leia e me diga. Gostei do seu livro. Interessante. Sabe? Mas assim, nos dê essa oportunidade. Conheça a nossa literatura. Exatamente. É ter uma base para falar com propriedade sobre aquele assunto e volto a dizer, né, passar a veracidade para os leitores, que é o que faz a diferença de uma obra para outra. Eu estou vendo aqui que você tem o Além do Portal, que, aliás, está lindíssima essa capa. Gente, parece que é clichê assim, mas não é não. Quando a capa não é bonita, quando eu encontro uma capa que não é bonita, vocês percebem. Mas a Bárbara conseguiu arrasar em todas as capas. Além do Portal está lindíssima. O que fala Além do Portal, Bárbara? Esse é um livro, assim, vamos voltar agora para a parte religiosa, tá? Eu nasci espírita, eu nasci dentro de uma casa onde minha mãe tinha muita fé, mas ela também tinha uma religião. Aos 16 anos, eu decidi compreender um pouco mais sobre o espiritismo. Então, eu fui para o kardecismo e ali eu comecei a minha lida como médium, estudando, observando os médiums mais experientes, participando de mesas de desobsessão, enfim, todo o processo. Quem é espírita conhece mais ou menos como funciona isso. E esse livro, ele é um livro que ele é orientado por Pai Joaquim de Aruanda, que é o meu protetor, é o preto velho que me acompanha. Então, é um livro que veio com essa influência dele. Esse livro é um livro interessante, porque é um livro que ele conta, além do portal, vamos pensar, né? A gente sabe que a questão espiritual é uma relação metafísica, né? A gente tem o plano material, o plano espiritual. Você pode até não acreditar em espírito, mas você entende que existe energia, né? A física
explica isso, mas ainda assim a gente sabe se eu tô triste, se eu tô feliz e tal, você tem alguma coisa ali, tem uma lógica energética que circunda o universo, o ser humano, o cosmos, enfim. E aí, ele vai contando passagens de pessoas que desencarnam e que ele está lá como um espírito orientador para fazer essa passagem entre o plano físico e o plano espiritual. E cada pessoa traz uma história. Vamos pensar que pode ser uma ficção. Pode ser uma ficção. Você saiu de um lugar que você estava muito arrasado, e quando você acorda, você encontra alguém que te acolhe. Então você olha os seus erros, você identifica os seus erros e essa pessoa, nesse caso o espírito, ele vai te orientar e você vai, através dessa luz divina que todos nós temos, nós somos criação divina, de Deus, enfim, desse universo. Então, vai fazer essa passagem por este portal para seguir o seu processo de evolução. Não mais como ser humano, neste contexto, como espírito. Só que ele vai contando várias histórias. Então, tem histórias de desencarnes de pessoas na época da escravidão, já de pessoas que estão lidando com droga, bem atual. Assim, você consegue entender vários contextos de mãe que perdeu uma filha. Então, há tempos atrás, ela não aceitava essa perda. Quando ela desencarna, porque aí ela segue para uma vida mais sem propósito, ela acaba desencarnando. Quando ela desencarna, quem recebe essa mãe, além do portal, junto desse protetor, é a filhinha dela, aquele espírito que tinha uma missão muito pequena ali para ensiná-la. Enfim, tem várias, assim, e ele vai trazendo essa lógica. E o que fica disso aí? Eu acredito que a mensagem que fica a gente precisa amar mais, a gente precisa compreender o outro, sabe? Eu costumo dizer, eu posso até não gostar do outro, eu não tenho muito essa relação gosto, não gosto, mas ok, pode ser uma linguagem comum. Eu não gosto, mas respeite. Isso. Respeite. Então, eu acho que o amor é essa relação. E aí, claro, se a gente for falar de energia, o amor vibra em alta frequência. Então, desenvolva o amor, você vai ser muito mais feliz. É muito interessante esse ponto, porque a minha base é kardecista também. Eu frequento uma casa hoje e eu sempre acreditei muito em energia, desde que eu me conheço por gente. E cada vez mais a minha vida é guiada por energia. E as pessoas ainda não acreditam que a gente vibra. Então, em reencarnação, tudo bem, você pode não acreditar em reencarnação, vida após a morte, tudo bem. Mas você tem que acreditar em energia, que você vibra o tempo todo. Coloca a mão aqui, ó, que você vai sentir. E você vibra, e o que você vibra, você atrai. E o que você atrai é compatível com aquela energia que você desenvolve. Então tem muita gente que anda triste e não entende por que não consegue sair daquele lugar de tristeza, de pensamentos ruins. Tem muita gente que não entende por que está passando por uma determinada situação, porque não consegue entender que ela vibra. E eu acho que a gente se conhecer, isso tem a ver com chakras, isso tem a ver com a forma que a gente pensa, com a forma que a gente age. Não adianta vocês virem para a internet falar gratidão, gratidão, gratidão e vocês não darem bom dia para o porteiro ou para o vizinho. Exatamente. E Então, a gente se conecta por pensamento. O pensamento é esse mar de energia sutil que nos influencia e faz com que a gente influencie o outro o tempo inteiro, sabe? E isso faz com que a gente
esteja mais feliz, vibrando nesse estado de felicidade, nesse estado de espírito, ou não. É uma decisão. Qual é a escolha que você vai fazer na sua vida? Eu quero ser feliz. Ah, eu tô sem um tostão na minha conta bancária, não tem problema, mas eu quero ser feliz, sabe? Eu não quero... Enfim, são vários contextos, e aí é um trabalho, assim, a questão do autoconhecimento, e aí é um trabalho, né? Com o meu trabalho como spiritual counselor, tem essa questão, né, nos estudos, enfim, dessa roda de hamster, que é o pensamento o tempo inteiro trazendo negatividade, você vibrando naquela frequência. Então, sabe, você não consegue sair, você acorda triste, dorme triste, a gente precisa acordar. Então, no meu livro, que depois a gente vai falar, Aumentando a Gratidão, Recebendo Bênçãos, eu trago bastante aspectos sobre como elevar a energia na busca pela iluminação espiritual. Exatamente. Tem só uma frase nesse livro da nossa autora, além do portal, que define muito bem isso. Somos corpo, alma e espírito. E sem o corpo e a alma, somos espíritos para além do portal. Gente, já separei aqui no meu Kindle, acabou. Vou ter que ler tudo da Bárbara, porque não vai ter condições de ler um livro só dela, não. Estou logo avisando para vocês. Muito obrigada. Ai, Bárbara, eu tô vendo aqui que você tem o sétimo universo. É um livro de Esse ficção científica? é científico, esse? Não, ficção científica. Ficção científica. Ele fala sobre o quê? São universos criados. Na verdade, assim, o conceito dele é o seguinte: é essa lógica do passado, presente e futuro, ao mesmo tempo aqui e agora. Sendo que existe um Deus, que é o Glorious, que é o Deus do universo, e tem o Zirac, que seria o antideus. E existe o sétimo universo, foi a tentativa desse Deus de criar universos que tenham... esse último universo seria a tentativa da regeneração das espécies. Sendo que cada universo tem Prumas, Protezeus, Antara, cada universo tem determinadas espécies porque eles estão em determinados sistemas de evolução. Então, algumas têm seres inteligentes, ininteligíveis, enfim, criaturas, espécies. Existe a viagem no tempo, né, que é a viagem que se faz para o planeta mais evoluído, mas é um livro de ficção científica. Ah, bacana. A gente tem aqui o Aumentando a Gratidão, Recebendo Bênçãos, um caminho para a iluminação espiritual. Você tem algum livro teu físico aí perto de você? Tem todos. Você pode mostrar para a gente esse da gratidão? Tá aí com você? Tá aqui comigo, sim. Eu queria pegar um sem esse selo aqui do autor, mas é esse aqui. É porque aqui eu não consigo ver a capa do teu livro, porque está chegando atrasado. Daqui a pouco aparece aqui. Mas lê um pouquinho desse livro para a gente, Bárbara, Aumentando a Gratidão. Olha só, esse livro é um livro, eu acredito que seja um livro de cabeceira para a gente refletir e ampliar as nossas atitudes de gratidão no dia a dia. Ele tem 11 capítulos, além da introdução. O primeiro capítulo, que é muito interessante, é identificando padrões. Quem sou eu na fila do pão? E aí eu trago um duelo sobre dois jargões populares. Quem sou eu na fila do pão versus você sabe com quem está falando? E aí, né, porque existe essa questão, e eu vou brincando com isso o tempo todo de maneira séria, muitas vezes dentro da altura do nosso ego, por questões sociais, padrões econômicos, titulação, ou porque você está numa situação que você julga ser superior que o outro, você fala para ele assim: você sabe com quem está falando? Sabe? E aí eu trago a questão da humildade com esse. Quem sou eu na fila do pão? Compreendendo o seu lugar
qual é o meu lugar? E são abordados nesse primeiro capítulo o preconceito e a cultura de servidão, que vai propor uma discussão que é muito interessante, que precisa ser muito aprofundada na sociedade, a exclusão social, que é uma realidade que a gente precisa combater. E eu falo sobre a questão da mudança de atitude individual e coletiva contra o racismo, a intolerância e o preconceito, dando lugar à liberdade, à diversidade e à igualdade social e de gênero, raça, credo, entre outras. Esse é só o primeiro capítulo. No segundo capítulo, enquadrando escolhas morais. Qual modelo de decisão é o melhor? E aí o ponto focal desse capítulo seria escolhas e consequências. Essa é a lei natural da vida. Escolhas e consequências. Você está aí para isso. Reflita sobre a importância da orientação para aquilo que você quer escolher. Você é livre, você tem um livre-arbítrio. Ok, mas você vai ter consequência. O terceiro capítulo. Ação e reação. Isso é a lei da física. O terceiro capítulo, compreender o outro por quê. E ele traz um reconhecimento sobre o lugar do afeto, a compreensão e o bem-querer, como olhares para além do nosso próprio interesse. É o olhar afetivo para o outro. Ou seja, começa na base do indivíduo, na base, está na plantação. Por isso que a gente precisa educar bem as nossas crianças, enfim, e aprender. A gente está aprendendo o tempo todo, porque a gente não vai colher milho onde plantamos feijão. Não tem jeito. Então, nesse capítulo, eu discorro alguns cenários sobre essa temática, trazendo um pouco de filosofia, de política, direitos humanos e espiritualidade, a respeito da compreensão do outro. Por que compreender o outro? Onde está o lugar do outro? Sensacional. Vou tentar falar Fala, pode rapidinho. O capítulo 4, reflexões sobre a psicologia do eu. Então, traz a questão do autoconhecimento. A gente quer mudar. A mudança não ocorre do dia para a noite. Todo mundo quer mudar. Eu quero ser melhor, eu quero decidir, enfim. A gente, no nosso espectro de vida, eu quero mudar espiritualmente, socialmente, fisicamente, emocionalmente, enfim, a gente está sempre querendo mudar. Legal, e isso é importante. Só que a mudança, ela parte de um lugar. E esse lugar não é a literatura que vai me dizer, nem o coach, sou eu. Ou seja, eu preciso fazer o autoconhecimento. Onde eu estou? Onde eu preciso melhorar? Vem de dentro. As mudanças vêm de dentro. O autoconhecimento é fundamental para se mudar. É todo um processo. E é diário. O autoconhecimento ele é diário, não tem jeito. Né? E a gratidão, gente, a gratidão tem um poder absurdo na nossa vida. Abre portas para a iluminação espiritual quando eu decidi, porque o que eu escrevo, nada acontece por acaso que eu não tenha colocado antes em prática. Se eu vou lá e falo, conecte com seu guia espiritual, é porque eu tenho uma relação muito intimamente profunda com essa contextualidade, sabe? Eu não vou falar alguma coisa que apenas seja da minha mente criativa, mas que não tem uma realidade, quando o objetivo é fazer com que o outro reflita sobre. Então, na questão da gratidão, por exemplo, eu achava que eu era uma pessoa grata. Quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu comecei a perceber como eu precisava melhorar. As pessoas aqui, e eu coloco isso no livro, as pessoas aqui, elas pedem licença, desculpa, obrigada, por favor, o tempo inteiro. E eu comecei a perceber que eu estava ficando muito distante. Falei, gente, eu acho que eu preciso me reeducar. Então, assim, se você está no supermercado, um lugar comum, as pessoas passam por você, na maioria dos estados, das cidades, né? Claro que não em todo, mas na maioria, que eu conheço muitos estados aqui nos Estados Unidos, cidades, enfim, e eles pedem licença, ele não está te atrapalhando, e eles pedem licença, eles pedem por favor, eles te dão um bom dia o tempo todo.
Outra coisa, olha para você e fala, Monique. Monique não, porque não sabe seu nome. Gostei do seu óculos. Você tá bem com esse óculos. Do nada. Te dá um banho de autoestima. Poxa. Assim, isso foi muito importante para eu refletir sobre a minha gratidão. E aí eu comecei a fazer um trabalho há algum tempo. Eu estou aqui 8 anos, né? 7 anos, alguma coisa. Eu comecei a fazer um trabalho de me reeducar. Muito obrigada. Por favor, me dá licença. O tempo todo. E às vezes eu falo com amigas minhas do Brasil, falo, para de me agradecer. Eu falo, mas virou uma prática e me deixa ser assim. Por favor, me deixe ser assim. E eu trago isso nesse Sensacional. livro, sabe? E eu trago um modelo nesse livro que é jornada de gratidão diária. Você vai criar a sua jornada de gratidão diária. Eu tenho certeza, faça isso por 7 dias, por 21 dias, 14 dias, 21 dias. Pare, volte a fazer, faça sempre. Tenho certeza que sua vida vai mudar. Quando você menos... Exemplo, do nada. Esse ano eu escrevi 7 artigos científicos para mandar para congressos, fóruns, enfim, em inglês. Eu aprovei os 7. Porque eu sou muito boa, não. Porque eu estava comprometida, eu estava acreditando, mas eu estava sendo grata. Antes. Então, muda muita coisa. E assim, a gente pode conversar depois. Muda muita coisa. Muda muita coisa. Ai, que delícia, gente! Como é que a gente agora vai dormir? Não, Aqui no Brasil, como é que a gente vai dormir depois desse bate-papo, gente? Fala comigo. Como é que a gente vai fazer? E isso não é Porque desmerecendo o nosso país, não, tá? Nosso país é incrível. nosso país é incrível. Incrível. Mas Concordo. eu parti da minha realidade. Sim. Eu acho que eu estou precisando melhorar. E assim, as pessoas que vêm para cá, elas começam a perceber, a educação do trânsito é o primeiro. Primeira coisa. E aí depois que se você mora, você começa a perceber o tempo inteiro. As pessoas passam no meu condomínio e me cumprimentam, elas não me conhecem. Mas elas, bom dia, boa noite. Gostei dessa blusa. Temos ainda um caminho pela frente dentro dessa evolução, mas não é difícil. Agora, Bárbara, quem quiser comprar teus livros, como é que a gente adquire os exemplares, os e-books? Como é que faz? Porque autografado a gente não vai conseguir. Eu quero ir ao Brasil em breve, eu pretendo ir ao Brasil, mas tem um plano para ir ao Brasil, né? Mas acredito que no próximo ano, ainda não tenho certeza. Mas estão todos na Amazon. Agora, os livros espiritualistas, esse livro de autoajuda, Aumentando a Gratidão, Recebendo Bênçãos, que eu lancei esse ano, em julho, eles estão para leitura gratuita. Leiam. Porque eu acho que muita gente tem acesso a Amazon Prime. Leiam. Leiam um capítulo. Ok, gostou, lê um pouquinho mais. Não gostou do primeiro capítulo, pula para o terceiro. Sabe, não tem uma lógica. Você tem que ler o primeiro para entender o último. Não, você pode ler, pode começar de trás para frente. É verdade. Ó, esse livro da autora, além do portal, por exemplo, tem 57 páginas. Numa sentada, tu lê o livro, entendeu? E está disponível lá para quem tem o Kindle ilimitado. O Segredo de Dorothy também está lá no Kindle, e-book, e a capa física. Botei aí para vocês o link com 69% de desconto. Então, assim, tem quase 350 páginas, mas é um livro que vale a pena ler porque a autora vinha abordando temas muito relevantes, entre outros. Só acessar lá que vocês vão encontrar pelo menos 8, 9 livros da nossa escritora disponível no site da Amazon. Tá? Esses livros que eu fiz em parceria são livros. Eu tenho 4 livros científicos que eu escrevi em parceria, mas eles estão lá também, enfim, né? Todos passam por esse processo de produção através da mesma forma que eu faço os outros, enfim, estão todos lá, estão todos na Amazon.
Agora, detalhe, os meus livros em inglês, Bárbara é sem acento, porque aqui nos Estados Unidos, meus documentos todos, não existe acento. Então, é Bárbara, o Bárbara no Brasil, meu nome tem acento no A, no primeiro A. E em inglês não tem acento. É a mesma pessoa, só não tem um acento, porque não se usa aqui. Ah, então, ó, podem botar o Bárbara aí com ou sem acento que vocês vão encontrar. Qual é o teu Instagram, Bárbara? DR, de doutora, né? dr.bárbara_lobo. Bárbara underline Lobo. Meu sobrenome. Lobo. L-O-B-O. Ó, B-O. L-O-B-O. B-O. Eu vou marcar a autora como colaboradora da live. Vocês vão poder assistir pelo Instagram, vão poder assistir pelas plataformas do podcast do Livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, tá? Então já corre lá, já segue a autora. Eu vi que tinha uma galera aí falando que estava em Macaé, o pessoal de Macaé apoiando você, assistindo a live. Que delícia! Eu quero agradecer. Eu vi, mas não falei nada para não te interromper, mas estou aqui grata, sabe? Muito obrigada a todo mundo que passou por aqui, porque isso é muito importante. É a nossa base, é a nossa história. Eu não vou, Monique, a lugar nenhum sem lembrar de onde eu vim. Não é porque eu decidi vir para os Estados Unidos que eu esqueci a minha origem. Eu sou brasileira, sou do Rio de Janeiro, sou de Macaé, sou de Bom Jesus, sabe? E essa origem é muito forte em mim. E é isso, eu não esqueço da onde eu vim. Tem ali o pai Axé Barreto, é o pai Cláudio da Oxum. Eu fiz uma pesquisa e a Lorixá Female Empowerment in Urban Religion e apresentei na Itália, na Universidade de Milão, na Itália. Eu apresentei a pesquisa, estava aberto para chamar, dessas 7 pesquisas que eu escrevi, uma foi sobre o candomblé. Eu fiz uma pesquisa, mandei porque era sobre mulheres na religião. Estava lá, ó, Women in Religion. E era para falar sobre esse empoderamento. Então, pessoas mandaram do mundo inteiro. E eu observei aquela chamada para paper e escrevi já de um estudo que eu já tinha e tudo mais. E eu escrevi sobre Ialorixá, que é a mãe de santo, né? Ialorixá Female Empowerment em Yoruba Religion. E ele foi aprovado, eu fui lá apresentar e levei a casa do pai Cláudio, a festa das Iabás. Ele gravou um vídeo da festa das Iabás, que são os orixás quando eles estão manifestados nos médiums, e bem colorido, né, com as roupas de cada orixá. E eu apresentei isso lá, mostrando a força das orixás femininas, né, as Iabás. E o pai Cláudio da Oxum, que me deu esse presente, assim, porque foi incrível. Levei um pouco da religião afro para a Europa e apresentei em inglês. E para mim foi incrível, foi uma experiência que eu sou muito grata. Foi uma experiência muito boa na minha vida. Que maravilha! Agregando sempre, assim é que eu gosto, assim é que é bom. Aliás, ter pessoas assim, né, como a Bárbara, cheia de conhecimento, bagagem literária e acadêmica, que possa aí estar nos ensinando, nos conscientizando, é muito bom. Ai, Bárbara, se eu soubesse, tinha reservado pelo menos mais 40 minutos para a gente bater papo, porque tá tão gostoso. Eu estou gostando tanto de conhecer mais sobre você, sobre o seu trabalho. Te convido a voltar sempre que você quiser. Obrigada. E que você não pare de escrever. Vou acompanhar o seu trabalho, vou querer ler os seus livros e vou te dar todos os feedbacks possíveis. Eu quero muito te agradecer, querida. Te desejar cada vez mais sucesso. Obrigada, tá? Eu que te agradeço, Monique, porque, primeiro, a recíproca é verdadeira. Eu estou muito feliz, estou muito lisonjeada. Você é uma autora, eu vou conhecer a sua literatura também. E pode ter certeza que a gente pode trocar
muita conversa, sabe, sobre esse universo. E eu acho que a gente precisa se apoiar. Eu quero muito e eu acredito muito que o seu trabalho vai crescer, porque a gente precisa de gente como você, que vai lá, pincela um autor que ninguém conhece, traz e dá voz a ele. E isso é de uma grandeza, é porque tu tem luz. E essa luz aí, ela precisa ser compartilhada. Então, eu me sinto muito feliz por estar aqui, muito grata e com certeza você vai fazer muita diferença na minha vida daqui para frente. Eu tenho certeza que esse trabalho que você está fazendo hoje comigo vai me abrir muitas portas, como todas as portas serão abertas para você. E eu estou muito grata. Muito obrigada. Ah, que delícia, gente! Assim eu até emociono, que eu sou uma pluma, não posso me emocionar. Meu amor, mande mensagem sempre que você quiser. Eu vou te enviar mensagem sempre que eu pensar em você. E a gente não acaba por aqui, tá? Você vai voltar para o meu projeto, se não for mês que vem, mas vai voltar quando eu terminar de ler todos os seus livros. Muito Eu quero obrigada. ler todos. E outra coisa, para a gente terminar, essa minha luta sobre o empoderamento feminino não termina. Eu estou escrevendo um livro sobre mulher. Então, assim, mulher, e eu quero ouvir mulheres de todas as formas. Vamos nos apoiar, vamos nos abraçar, vamos nos reconhecer, vamos, sabe? Porque todo mundo tem um talento, e esse, qualquer que seja o talento, sabe? Todo mundo tem uma luz que brilha e ninguém apaga a luz de ninguém. Quando você vai lá e acende uma luz no outro, é porque a sua luz é muito grande, sabe? Então, essa é a sua missão. Muito obrigada. Deus te abençoe. Muito obrigada. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente. Dizer que amanhã eu vou fazer uma visita na Igreja da Candelária para fazer uma live lá dentro, para mostrar para o pessoal a igreja, gerar conteúdo lá. E aí eu volto durante a tarde com mais autores nacionais. Bárbara, um beijo, amor, obrigada. Beijo, obrigada para todo mundo que passou aqui e brilha, brilha porque tua luz é enorme, Monique. Bye, bye. Muito obrigada.